paz de Cristo e o amor de Maria, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café Podcast, um programa com a missão de evangelizar e espalhar o amor de Cristo a todos. No episódio de hoje, trazemos o tema evangelização infantil e como convidadas de hoje temos aqui duas irmãs de caminhada. Ela que atua na pastoral da liturgia e no catecriança da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Madalena. Seja bem-vinda, minha querida Adalcácia. Obrigada, querido, pelo convite. Satisfação enorme poder participar com vocês. Muito obrigado, Adalcácia. Seja muito bem-vinda. Quem também está com a gente hoje é nossa irmã de caminhada, ela que atua também no catecriança da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja muito bem-vinda, Ananda. Oi, gente, obrigada. É um prazer estar aqui dividindo esse momento. Vamos juntos, está começando o nosso podcast e desde já muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode nos escutar pelas seguintes plataformas, tá? Pelo Spotify, Deezer e também pelo áudio através do YouTube. O nosso Instagram, Café Podcast PE. Deus, erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como filhos do Senhor. É isso, minha gente. Vamos começar o nosso programa de hoje, trazendo esse tema que é tão rico para as famílias que vivem na igreja, que é o tema do trabalho da evangelização infantil. A gente sabe da importância desse caminho na igreja, principalmente na Santa Missa, a Santa Missa todo final de semana, e muitas vezes algumas famílias não conseguem estar tão atuantes porque tem filho pequeno, porque não enxerga que é o momento correto para levar a criança até a Santa Missa. Então, assim, tem diversas nuances que fazem com que essa vida ativa da família na igreja não aconteça. Mas estamos aqui para provar o contrário, que isso é possível, que tanto as crianças, bebês, enfim, as criancinhas mais novas, como também os pais, podem sim se tranquilizar e ter essa evangelização completa na família desde cedo. Mas vamos lá. A gente hoje vai estar trabalhando inicialmente, explicando um pouquinho do que é o catecriança, né? Essa pastoral tão rica e tão importante, né? E aí vou pedir para a Adalcácia explicar brevemente a vocês um pouquinho dessa história do que é e de como funciona o trabalho no catecriança. Isso. O catecriança na nossa paróquia tem já 15 anos de atuação. Ele começou na época de Padre Gerson, né? Quem preconizou tudo, quem começou foi Dona Socorrinho. Na verdade, eram 5 pessoas, 5 membros, que eu costumo dizer que eram 5 anjos guerreiros que davam conta, né, de um trabalho muito lindo, mas de fato que exige, né, muito esforço. Porque trabalhar com criança é muita responsabilidade, não que os outros trabalhos não sejam, mas envolve uma responsabilidade maior, né, em relação ao cuidado que nós temos que ter com elas, porque são os filhos, né, de outras pessoas que estão nas nossas mãos. Então, começou há 15 anos atrás, eram só 5 membros que cuidavam disso, que era Dona Socorrinho, Doutora Socorro, Marcela, Cláudia e a outra pessoa, Daniela. Nenhuma delas hoje continua conosco, porque algumas já viajaram, saíram do país e outras já expandiram para outras pastorais. Mas foi em 2017, quando, já trabalhando na liturgia da igreja, eu via o trabalho do catecriança e via aquelas guerreiras, né, que até então trabalhavam em todos os horários, que à época eram 3 horários, em 3 missas. Era na missa dos sábados às 17 horas, na missa das 10h30 do domingo e na missa das 17 horas também do domingo. As mesmas pessoas todos os domingos. E me tocou o coração, foi quando eu me ofereci, em 2017, para agregar ao grupo e tentar ajudar com os dons que Deus me deu, da forma que fosse possível, para que aí a gente pudesse desenvolver. E assim começou a minha história com o catecriança.
né, a essa época. A Nanda pode falar um pouquinho como foi que começou o trabalho dela conosco e de que forma Jesus tocou no seu coração, né? Como a Ana Cássia falou, a história do Caté Criança, ela vem sendo escrita por muitas mãos, né? E a minha tá bem no início. Tem alguns meses que eu tô no Caté Criança. Na verdade, tem alguns meses que eu estou em Recife. E Deus, ele tem um propósito muito grande nas nossas vidas. E a gente só consegue entender esse propósito quando a gente está íntimo. E como se constrói intimidade com Jesus? Compartilhando diariamente. Rezando o texto, lendo a palavra. E aí, nesse momento, você se torna tão íntimo dele que fica claro o propósito. E quando eu entrei no Caté Criança, mais uma vez esse propósito ele foi ressignificado na minha vida. Porque eu já trabalhava com jovens, sendo uma, né, com idosos, mas eu não tinha trabalhado ativamente no processo de evangelização com crianças. E no Caté Criança, a gente não evangeliza só crianças, a gente se evangeliza também. Porque é um trabalho de muito cuidado, de muito afeto, de muita paciência. E quando a gente pede para Deus paciência, Ele não nos dá paciência. Eu lembro que quando eu entrei no Caté Criança, eu estava pedindo muita paciência. Então Deus ele não me deu paciência. Ele me deu a situação para que eu criasse paciência, porque lidar com criança é exatamente isso, é ter um olhar de afeto, de cuidado, entendendo que esse processo de formação no Caté Criança, ele é uma promessa para o futuro. Porque as crianças que estão dentro do processo do Caté Criança, eles vão ser jovens futuramente, vão ser pais, vão estar dentro do matrimônio, ou então vão ter outros dons do Espírito Santo por essa formação. Então, a gente não faz parte só da formação nos domingos daquelas crianças. A gente forma eles para o mundo. Sim. Muito lindo. E, Adalcássia, fala um pouquinho exatamente do que seria o Caté Criança, como funciona ativamente a pastoral, né? Qual o propósito, né? E como funcionam as atividades. Claro. É muito importante a gente, realmente foi muito bacana a sua pergunta, Robertinho, porque muitas pessoas entendem o Caté Criança como cuidadores apenas de criança enquanto os pais estão na missa. E, na verdade, não é. Vai muito além disso. O Caté Criança ele é um trabalho de pré-catequese, né, de evangelização de crianças de 3 a 8 anos, associado às missas. Então, assim, o Caté Criança ele não entra nos eventos da igreja como só cuidadores de crianças. Ele entra onde se tem o processo de evangelização. Salvo exceção, a nosso Fejobinco, que nós entramos como como um ponto de apoio, como todas as outras pastorais. Mas esse trabalho, ele tem algumas etapas, né, muito importantes. Eu diria que são 5 etapas. A primeira etapa é a etapa do acolhimento das crianças, né, que normalmente é depois do Glória. O padre entra, faz os seus ritos iniciais, né, os seus ritos de penitência, e depois do Glória. A gente faz questão de que seja depois disso, para que a própria criança já comece a se familiarizar com os ritos iniciais da própria missa. Então, nesse momento, depois do Glória, o padre faz a chamada de todas as crianças, que é o momento que nós chamamos de acolhimento. Nós acolhemos todas elas. A ideia é que seja, de fato, crianças entre 3 e 8 anos. Por que esse espaço? Porque abaixo de 3 anos, muitas vezes elas já não conseguem ficar sozinhas. E, de fato, se exige um cuidado único, já foge do trabalho que é da evangelização do grupo. Elas podem entrar, sim, desde que acompanhadas dos seus pais. E acima de 8 anos, elas já estariam na preparação da primeira Eucaristia. Porque o Caté Criança, ele entrou exatamente numa lacuna que existia entre o batismo e a primeira comunhão. Né? Então, nós entramos e, a partir daí, iniciamos o trabalho. Depois do acolhimento, nós fazemos com as crianças já dentro do nosso salão paroquial, a segunda etapa, que é a das primeiras orações, as principais orações que nós ensinamos para eles. Nós primeiro invocamos o Espírito Santo com eles, depois rezamos o Santo Anjo, a Ave Maria e o Pai Nosso. A grande maioria deles já sabe orar essas 3 orações. Parece besteira, mas não é. São pequenas orações, orações mais fortes que nós temos, e o entendimento dessas orações para eles, o que é muito importante, inclusive até pelo sinal da Santa Cruz, o que significa cada coisinha. A gente brinca que é o joinha para Jesus. Vamos fazer o joinha para Jesus, e aí a gente ensina, antes da terceira etapa, a gente já reza pelo sinal da Santa Cruz, que a terceira etapa é exatamente o evangelho do domingo, adaptado. Nesse evangelho nós fazemos a adaptação
do que está sendo dito no Evangelho do domingo à realidade deles. Porque existem muitos termos, né, Ananda, que são muito específicos, que para eles, que são muito pequeninos, você tem que trazer para a realidade. Então, desse último domingo, por exemplo, o Evangelho falava das noivas, das moças, né, com os seus candeeiros de óleos para a festa do noivo. Nós adaptamos isso, que eram 10 amigas que estavam com velas e precisavam de fósforos, né, e que iam para uma festa de um grande amigo, porque seria difícil para eles entenderem como é que essas moças porque você tem que trazer toda uma conotação da época, contexto, né? do contexto. Então, o Evangelho, ele de fato precisa ser adaptado para que a mensagem seja passada da melhor forma possível, mas adaptada à realidade. E eles entenderam que as que não estavam com os fósforos e foram comprar porque esqueceram, né, não estavam atentas ao que o grande amigo delas disseram, que o amigo era Jesus. Então, essa é a terceira etapa. A quarta etapa é uma atividade fixa que nesse novo contexto que foi depois da pandemia, nós conseguimos estabelecer. Que são atividades que nós temos, são 5 atividades, né, que a cada domingo a gente consegue aí fazer de forma linda. Assim, esses membros que estão entrando, os novos, realmente nos ajudaram muito. Então, um domingo nós temos o Cineminha com Jesus, em outro domingo nós temos o Karaokê com Jesus, em outro domingo nós temos o Teatrinho de Fantoches, em outro domingo nós temos o Terço Mariano, e em alguns domingos nós adaptamos historinhas bíblicas. A historinha de Noé, que ainda vamos fazer, né? A historinha de Davi e Golias. E aí fazemos em dinâmicas com eles para que a gente possa aí estar introduzindo dentro das histórias da Bíblia as atividades com eles. Pode dar quase só uma dúvida. Claro. O público infantil, que você falou essa questão mesmo da mesclagem de atividades. Sim. O público maior, ele é de fato frequente, ou seja, aquelas mesmas crianças voltam semanalmente? Acontece de termos, inclusive, já cadastro de um grupo de pais das crianças que vão sempre. Ótimo. Porque, diferentemente de outras pastorais, como nós temos o próprio grupo do batismo ou da crisma e da primeira Eucaristia, são grupos fixos. Sim. No Catecriança são grupos, né, volantes. Isso. Nem todo domingo nós temos as mesmas carinhas. Uhum. Mas o que é interessante é que nós temos também as mesmas carinhas em alguns momentos, mas nós temos outras novas que vão chegando e outras que vêm depois. Nós temos esse cadastro de pais, são mais ou menos uns 30 pais, que a cada domingo nós fazemos um trabalho de ativação deles, mandando um card sobre a atividade que vai ter no domingo. Perfeito. E até no pós-domingo a gente manda também alguns feedbacks sobre o que foi dito. Okay. Então, essa é a quarta etapa. A quinta etapa é o retorno à nossa assembleia, onde nós vamos receber a bênção dos pãezinhos e a bênção final. É muito interessante, né, Ananda? A Ananda pode até falar um pouco como é que foi essa experiência de ter que organizá-los internamente, porque eles brigam pelos pãezinhos, eles querem levar as santas, eles querem levar, né, os pãezinhos, eles querem levar tudo. Aí foi quando nós introduzimos a organização, introduzimos os maiorzinhos para que possam ser apoios, né, Ananda? A Ananda pode nos dizer melhor como é que ela interpreta isso. As falas da Dalcácia, elas são muito pertinentes, porque eu acho que elas podem resumir o quanto o evangelho da nossa igreja ele é vivo. Porque ao mesmo tempo que o padre está pregando de uma forma muito objetiva e espiritual na Assembleia, a gente está dinamizando a mesma palavra para crianças de 3 a 8 anos. E isso vai gerar o quê? O que nossa Bíblia fala de unidade. Porque imagina os pais poderem voltar para casa com seus filhos falando a mesma coisa de formas diferentes. E esse assunto, normalmente, como a gente faz uma atividade, que vai ser uma pinturinha ou qualquer outra, muitas vezes, a última vez até que a gente fez uma plantação de feijão, para eles levarem para casa, regarem. Então, qual é o objetivo do Catecriança? Fazer com que essas crianças saiam da igreja no domingo com a semente plantada. Sim. Então, durante a semana vai ter atividade, vai ter vamos rezar as orações que a Dalcácia falou, ou aconteceu o fantoche. Então, a gente consegue formar crianças que vão impactar diretamente a família. Porque, às vezes, no processo de formação, essas crianças elas são negligenciadas. Tanto pela própria igreja, tanto pela própria família. Sim. E, em algum momento, isso vai virar uma obrigação, naquele processo de primeira Eucaristia, que tem que ir para o domingo, e depois esquece. E o Catecriança não. O Catecriança, ele firma como rocha. Que foi o que Jesus falou para Pedro. Aqui está a pedra, forma a minha igreja. E é isso que o Catecriança faz. A gente forma a igreja ali na pedra. E no dia do catequista, o padre falou uma coisa muito importante para a gente, que eu nunca vou esquecer, o padre Maílson,
Ele falou, a igreja não vive sem a catequese. É a peça mais importante. Pode viver sem Legião de Maria, pode viver... Agora, porque é o futuro. A gente está preparando a Igreja Católica para o futuro. Sim. E as atividades que a Dalcácia falou, elas são extremamente estruturadas. Existe um pensamento, a gente passa a semana trabalhando sobre isso, para ficar uma coisa extremamente amarrada. Porque quando a gente está trabalhando com criança, elas ainda não têm formação crítica, a gente não pode deixar nada solto, porque é uma dúvida, é um questionamento. Não que elas não possam fazer isso, mas a gente tenta ao máximo deixar tudo muito claro para que elas possam sair tão tranquilas com o que foi aprendido ali dentro, para que elas possam transbordar. Porque a gente só transborda quando está cheio. Então, esse é o objetivo do Caté Criança, né? Fazer com que elas fiquem tão cheias que elas transbordem. Sim. E, Ananda, essas atividades, eu acho que, lógico, exemplo do pé de feijão, né, é uma atividade que eles conseguem levar para casa e conseguir fazerem isso durante a semana. Existem outras atividades que o Caté Criança prepara no domingo, que as crianças conseguem desenvolver também durante a semana? Sim, na verdade, todo domingo. Dentre as atividades que a Dalcácia falou, a gente sempre tem a pinturinha, que é uma pintura que a gente faz em relação ao tema do evangelho do dia. Sim. Então, eles pintam lá e a gente sempre fala, leva para mostrar para mamãe, para o papai. E todo domingo eles levam para casa. Então, eu imagino que devem ter crianças em casas com milhões de pinturinhas e que os pais podem utilizar para conversar durante a semana. Então, assim, não existe exceção. Todo domingo eles saem lá com algum papel. Normalmente, a gente agora está até dividindo, né? De crianças mais velhas e mais novas. Para as mais velhas, a gente faz labirinto, cruzadinha, algo para estimular até o pensamento crítico delas. Sim. Não só mais para pintar, e para as crianças menores pintura. Então, tá no Caté Criança, vai sair com algo para levar para casa. E o que é bacana, Robertinho, é que a gente também está desenvolvendo esses maiorzinhos, porque muitas vezes aquele que já está com 8 anos, ele fica um pouquinho, às vezes, entediado, né, com a própria atividade, aí começa a conversar. E até crianças maiores que ainda não fizeram primeira comunhão e insistem em entrar. Só que ela já tem um nível de entendimento melhor do que a pequenininha. Então, Sim. muitas vezes, ela se enfada mais rápido. E aí, nós desenvolvemos a história dos apoios, onde a gente começa a trabalhá-los para introduzi-los no serviço à comunidade. Então, ele ganha também um crachá, porque todos nós, como membros, temos um crachá, estamos todos com a camisa do Caté Criança, com o crachá, identificando. E aí colocamos um crachá nele de apoio e damos a ele a responsabilidade do cuidado, da organização do espaço, do cuidado com os menores, do desenvolvimento, do acompanhamento da atividade na hora da pinturinha ou qualquer outra necessidade também dos menores. E assim eles começam a ganhar gosto. É tão lindo porque às vezes tem briga, entre aspas, porque tem, às vezes, muito apoio, não é? Que quer estar ali na ansiedade. E aí a gente tem que dosar isso, né? E, obviamente, não descartá-los, Sim. porque isso é muito lindo, isso é muito rico. Porque, como a Ananda falou, são sementinhas. O nosso slogan é semeando a palavra desde cedo. A palavra de Deus desde cedo. Então, semear nesses maiorzinhos o desejo de ajudar na comunidade é muito lindo. Sim. É algo assim rico, porque você já cria, né, o desenvolvimento dos nossos futuros substitutos dentro do trabalho. É verdade. Hoje a gente vê uma dificuldade grande em conseguir evangelizar as pessoas adultas desse despertar para o serviço, né? Isso. Então, tendo esse trabalho desde cedo, de fato faz a diferença, né, na vida dessas crianças, né? E dentro do Caté Criança, eu sou muito grata a Deus, porque Ele tem mandado, de fato, anjos muito lindos para apoiar. Né? Porque nós começamos com 5 pessoas, aí eu entrei, comecei a ajudar, a dona Socorrinho disse a ela, a gente precisa de mais braços, até para que a gente possa desenvolver atividades. Ideias são muitas, né? Mas para carregar a carrocinha são poucos. Então, a gente precisa, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, a gente precisava dos apoiadores para que a gente pudesse desenvolver essas atividades que agora são tão ricas. E aí a gente tem os núcleos, né, de trabalhos dentro do nosso grupo de Caté Criança, que hoje nós somos 40 membros, mas ativos eu diria que estamos em torno de 25, porque 15 ainda ficam flutuando, tem ainda Sim. o grupo da Crisma que fazia estágio. Então, dentro desses membros, nós temos o núcleo da tecnologia e design, que não tem o dom de fazer a evangelização, mas tem o dom do desenvolvimento de tecnologia, de fazer, né, de colocar o cineminha, de colocar a música. Temos o núcleo dos evangelizadores,
que são as pessoas que conseguem, de fato, ter a desenvoltura de fazer o evangelho lá na frente. Então, dessas 40 pessoas, nós temos umas 7 pessoas que conseguem evangelizar, né? Porque nem todo mundo tem a desenvoltura e não se sente confortável, né? Obviamente, a gente deixa todos muito à vontade nesse sentido, para que façam dentro do Caté Criança aquilo que o coração de verdadeiramente toca e que faça com amor, né? Com amor e compromisso. A gente tem o núcleo criativo também, a turma que vai ali, que cria, que traz os desenhos, que vai buscar, né, os vídeos, que vai buscar qual vai ser o desenho da atividade. A gente tem o núcleo dos apoios adultos, que são aqueles que normalmente chegam lá, eles não evangelizam, mas eles estão nos ajudando. É aquele que fica na porta, é aquele que leva a criancinha para o banheiro, é aquele que vai estar organizando os apoios menores. Sim. E temos o último grupo, que é o grupo Kids, que a gente chama, que é exatamente essa criança maior que vai estar ali dando esse apoio no serviço. E aí fica muito rico, tudo muito rico nessa missão. E qual a importância que vocês enxergam, né, unido ao incentivo dos pais também para esse processo? É importantíssimo, assim, crucial. A família, a gente vai voltar lá para a formação, né? O matrimônio, ele é um dom do Espírito Santo. O mesmo serviço que o padre tem para a igreja, os casais têm para com a sua família. Deus, ele não espera pouco, porque Deus é Deus do muito. Ele quer prosperidade. Então, você escolheu ser pai e ser mãe, seja próspero dentro do seu lar. E prosperidade tem a ver com evangelizar a sua própria família. E é nítido, a gente consegue ver a diferença da criança em que ela consegue ter um lar reestruturado e viver a palavra, em uma outra que não. O Caté Criança, ela vai colher os dois. Só que, normalmente, essa pessoa que tem uma vivência, ela participa da oração ativamente. A gente vai falar sobre representante da Bíblia, discípulo. Ela já sabe o que é. E isso vai impactar diretamente na formação. Dificilmente, Provérbios diz assim, né? Ensina um caminho ao seu filho, e por mais que ele viva 1000 anos, ele não desviará dele. Sim. Ponto. Quando a família forma ali, o Caté Criança, ele vai vir como uma base de suporte, ele vai inflamar isso que já está construído diariamente dentro de casa. E é isso que o Caté Criança faz, ele afirma o que a família diz. Porque é isso que a gente é pró, né? Pró-vida, pró-instituição, pró tudo que a nossa igreja traz. E a gente só faz isso de uma forma infantil com essas crianças. Então, a primeira formação bíblica é a família. A gente não vai conseguir transformar aquela criança e fazer o papel de pai e de mãe. Não, a gente é um evangelizador. Então, a gente é uma migalha dentro desse processo muito grande, que é a família, que é a principal base. Sim. Muito lindo isso. E só complementando o que a Nanda falou, a história do cadastro dos pais é muito importante, porque a gente começa a criar a conexão com eles até em atividades futuras que nós vamos fazer. Então, nós tivemos recentemente uma atividade que foi a da festa do Dia de Todos os Santos, que a gente começou no início do ano já a entrar em contato com alguns pais e perguntar se eles teriam interesse em trazer suas crianças vestidas de santos. E nós conseguimos fazer, claro que não para todos, mas nós fizemos uma atividade de uma forma que incluímos a todos. Os que estavam vestidos e os que não estavam vestidos viraram nuvens. Nós demos balões brancos, né, para eles, e eles foram as nuvens dos santos no céu. E foi uma atividade muito linda, os pais ficaram muito felizes, as crianças curtiram a preparação de tudo isso antecipadamente, para ir atrás de suas roupinhas, para escolherem seus santos. Nós deixamos livre para que eles escolherem o santinho que eles acharem melhor. Então, o que tinha de Nossa Senhora de Fátima, estava tudo apaixonado, foi a coisa mais linda do mundo. Então, a gente teve São Francisco, São Miguel, o Arcanjo, São Luís. Eu nunca tinha lembrado, fazia muito tempo que eu não via São Luís. Veio São Luís, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças. Foi riquíssimo. Então, isso para a gente traz uma, né, gratidão. Você vê que há um envolvimento dos pais, né, em atenderem a esse chamado. Não é? O chamado de fazermos as atividades prévias, também a gente prepara esses pais. E o que é mais lindo assim, está crescendo de uma forma que no início nós tínhamos em média de... No pós-pandemia, eu lembro, o primeiro pós-pandemia a gente não tinha 20 crianças. Rafaela, nossa querida, amada, que é também da coordenação, ela tem uma foto que mostra, não dá 15 crianças em torno do grande texto que nós fizemos. Nesse Dia de Todos os Santos, nós tivemos 107 crianças. Nossa.
Por quê? Porque nesse dia especificamente nós fizemos um convite também às crianças da comunidade. Porque como foi feito no dia 29/10, a gente queria fazer o Dia de Todos os Santos antes do Halloween, Sim. para que criasse neles, de fato, a conexão com o Dia de Todos os Santos, né? E não especificamente com a outra festa. Sim. E aí associamos isso também à festa do Dia das Crianças. Então foram 107 crianças. Com a glória de Deus. Eu quero é que entupa aquele Padre Maílson não ouça isso. Realmente, Padre Maílson, ele fica bem animado, ele gosta. E o que é importante a gente colocar é que é o seguinte, muitas vezes a gente recebe, claro, alguns feedbacks de que às vezes está se fazendo um barulho a mais na missa, né? As pessoas, não digo o padre especificamente, mas alguns paroquianos entram em Sim. contato. E aí, com muito amor, a gente explica que hoje nós temos na igreja 5 missas. Uma missa no sábado e 4 missas no domingo. Sim. A missa de 10h30 é a missa das famílias. Hoje, né, nós não temos evangelizadores que a gente consiga distribuir em muitas missas. Então, nós concentramos o Catecriança na missa das 10h30. E naquela missa é natural que com criança nós tenhamos uma movimentação mais forte, Sim. digamos assim. Então, é a missa da família, é a missa das crianças, é o momento delas. E vai ser assim. E que Deus abençoe para que seja muito mais. Para que a gente consiga aí realmente desenvolvê-los e fazer sempre esse trabalho de plantar a nossa semente. A média de crianças é entre 60 e 70. Por isso, da necessidade de pelo menos 10 membros do Catecriança por domingo. Sim. Porque não é brincadeira. Eu fico imaginando aquelas 5 pessoas antigamente, que às vezes, em um domingo eu lembro muito bem de estarem Dona Socorro e outro membro sozinhos, numa missa de 10h30. Ô, Dalcássia, na atuação mesmo do Catecriança, no trabalho mesmo lá na missa das 10h30, como se dividem lá o trabalho? Tem os evangelizadores e os demais, o que é que eles fazem? Isso. Nós temos vários... Nós dividimos da seguinte forma. Nós temos o evangelizador, Certo. que vai falar o evangelho e fazer a condução central. Mas nós temos um segundo evangelizador, que dá o apoio ao evangelizador principal. Nós temos os membros que vão, de fato, conduzir as crianças internamente para ficarem sentadas, para irem fazer as pinturinhas, para distribuírem os papéis e para controlá-las. Sim. Né? Os apoios, os pequenos, as crianças, os kids, os apoios kids, eles ficam na parte de distribuição dos lápis, né, de organizar os lápis, na distribuição das águas das crianças, né, na organização, em partir os pãezinhos e também cuidando de algumas crianças. É lindo de ver, você vê realmente que tem crianças. Nós temos uma criança lá, podemos falar, que é filha de uma paroquiana nossa, Lívia. Ela começou como pititinha de catecriança, ela ainda está na transição, ela tem o quê? 7, 8 anos, mas ela cuida dos menores de uma forma tão graciosa e tão amorosa, que é onde a gente vê que a sementinha dos pais, que são paroquianos, são bem plantadas, né? E aí esses pais, eles trazem depoimentos, né, Anandas, de casa, de coisas lindas que são ditas e feitas pelas crianças. Uma mãe veio me dizer que outro dia passou no quarto, estava a menininha brincando com com as bonecas e fazendo a invocação do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, para todas as bonecas. Outro pai veio dizer que o filho chamou para rezar o terço, porque a gente entrega o tercinho para eles também. Né, Ananda? E são várias outras. Assim como a gente vê também, aí é onde entra a nossa sensibilidade. A Ananda falou uma coisa muito certa. A gente se prepara durante a semana. A gente tem a nossa escala do mês, preparada por atividade, e a gente se prepara para aquela atividade específica, né? Com o que vai ser desenvolvido, o que a gente vai fazer, de que forma a gente vai dizer, né? E isso traz para a gente muita gratidão, porque o pós é muito lindo. E durante o desenvolvimento, e aí é onde eu tenho certeza que entra o Espírito Santo na atuação. Tem crianças que você vê que está rezando fervorosamente. Tem crianças que dizem assim, mas o meu pai não reza. E eu estou falando com ele para ele rezar. Meu irmão está passando por um momento difícil, então a gente para tudo e faz uma oração para ele, todo mundo junto. Porque a gente começa a incluir as crianças nesse entendimento de que o poder da oração é muito forte para tudo que elas precisem. Né, Ananda? A Dalcássia falou uma coisa que é importante a gente frisar aqui. Às vezes as pessoas acham que o trabalho com criança ele é mais simples.
Eu não estou querendo diminuir o trabalho, porque eu acho que todo trabalho ele é digno, mas eu acho que ele é muito mais complexo. Sim. Porque se o padre, por exemplo, estiver pregando lá na Assembleia e falar alguma coisa, a gente vai conseguir fazer o discernimento. Não, isso aqui não se encaixa na minha vida. E com as crianças, não. Elas são literalmente uma buchinha. Tudo que a gente fala ali está entrando. Então, existe uma preparação muito grande do que a gente vai falar, como a gente vai falar, qual abordagem vai ser utilizada. Porque é isso que eles vão levar para casa. Então, a completude de trabalhar com crianças é exatamente essa. É entender que uma fala é extremamente significativa para elas. Porque a gente, enquanto adulto, a gente faz a filtragem. Nem tudo que a Dalcácia fala para mim, eu levo. Não, isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui eu quero levar, isso aqui não. Sim. E as crianças não. Então, é um trabalho muito importante e que a gente se prepara muito. Porque não tem como eles discernirem. Eles vão levar tudo do que a gente falar. E aí perpassa por não só falar, viver o evangelho. Porque imagina eu estar lá falando no domingo sobre Deus, sobre pregando, e os meninos me encontram em uma situação em que eu não estou fazendo o que eu estou dizendo na igreja. Sim. E aí marca aquilo ali. Porque ele vai falar, enquanto criança, marca muito mais do que adulto. Aí vai falar assim, se a tia que falava que estava fazendo isso não está fazendo. Então, é viver o evangelho para Cristo e para as crianças. Ver exatamente isso. Por isso que a catequese é sempre... Não tem muitos catequistas, porque a gente sabe que... Eu lembro das minhas catequistas. Era um respeito que eu tinha por elas. Eu olhava elas e falava assim, nossa, eu quero ser igual. E eu olhar para as crianças... eu vejo esse olhar com a gente. De brilhando, assim, de fervor. E muitas vezes isso vai se apagando dentro da igreja. Começa na infância, né? Aí se esquece, e aí quando você vai se casar e você volta para a igreja. Mas enquanto isso, como foi a sua vida? Sua trajetória, né? E eu acho que o Até Criança ele faz isso. Ele faz com que eu com 24 hoje, eu vejo que essas crianças com 24 vão ter tantas histórias para contar com Jesus, né? A gente forma lembranças, isso é muito importante. Muito lindo mesmo. E é muito gratificante realmente para a gente ver que tem crianças que, de fato, praticamente todos os domingos estão lá, salvo exceção realmente quando os pais não podem. Mas eles dizem que elas se preparam e dizem que querem ir para o Caté Criança. Tem pai que diz assim, eu nem queria vir, mas ele falou tanto que a gente é isso aí que a gente queria. E é esse o trabalho, realmente, de tentar passar, né, o melhor possível, fazer o melhor possível. Agora exige muita paciência. Sim. Né, de todos, inclusive, né, dos que estão dentro e dos que estão fora. Porque muitas vezes a sensação de que de quem está de fora, muitas vezes dá uma sensação de uma grande bagunça. Uma baderna. Uma baderna, mas na verdade não é. Tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido e tudo tem um momento. Inclusive porque tem um momento em que a gente termina o evangelho, entra na atividade e depois vai para as pinturinhas. E depois das pinturinhas a gente tem que acalmá-los para entrar na assembleia. Sim. E nesse momento do acalmá-los para entrar na assembleia, eles se agitam bastante. E quem não está habituado acha que assim, que não há muito controle sobre eles. Mas você imagina, você está com 100 crianças ali, então a gente tenta, a gente reza, mas é tudo com muito amor. Ninguém vai reclamar com as crianças, ninguém vai brigar. A gente está ali para educar e evangelizar. É esse o trabalho. Ô, Adalcácia, existe algum processo formativo ou, ao mesmo tempo, alguma ação da arquidiocese em relação aos trabalhos da evangelização infantil? Ou, de fato, é um trabalho especificamente da paróquia? Porque, assim, eu ainda vejo que muitas paróquias não têm esse trabalho. Sim. Né? Eu atualmente frequento as Graças e é algo que está começando. Lá eles chamam de Encontro com Jesus, né? Na missa das 9 da manhã. Né? Então, assim, vocês têm algum contato com outras paróquias? A nível de arquidiocese, você sabe alguma coisa em relação a esse trabalho? Sim. O que existe, né, de fato, a nível de arquidiocese, é um trabalho para catequistas, e aí envolve os catequistas do batismo, da primeira Eucaristia, da Crisma, e que nós também possamos participar, mas não é algo específico que se tenha como regra para todas as paróquias. É algo que foi nascendo dessa necessidade, né, de uma lacuna em que a nossa paróquia enxergou, né, como isso há 15 anos atrás, né, do olhar para esse grupo que ali estava solto, né, dentro da missa com os pais. Muitas vezes os pais não conseguiam se concentrar, a criança também não se concentrava, mas é necessário o pai insistir e levar. Nós louvamos isso é importante, né, mas não há ainda nesse sentido específico para a catequização de crianças nessa lacuna de idades. Existe sim, mas de formação de catequistas como
né, de Como um forma todo, mais né? geral, como um todo. Entendi. Bem, então é isso, minha gente. A gente entendeu um pouquinho, né, de como funciona o trabalho, né, da evangelização infantil no trabalho do Catecriança. Né? De fato, é algo que ainda está nascendo em outras paróquias, né, falando a nível, como a gente estava falando, a nível de arquidiocese. Mas eu acho que com essa conversa nós conseguimos entender de fato a importância desse trabalho, né, para as famílias, para a evangelização não apenas da criança, mas em relação à família como um todo. Né? Adalcássia. Nós recebemos, inclusive, recentemente, a visita de membros da paróquia, de uma paróquia de Cajueiro, dizendo que soube do nosso trabalho e queria trocar ideias. Então, assim, a gente aproveita aqui a oportunidade para dizer que nós também estamos abertos, Sim. né? Porque o que a gente quer é que isso se espalhe realmente, para que todos possam fazer esse lindo trabalho. Algumas paróquias já estão fazendo. Nós vemos que na paróquia de Boa Viagem já existe a missa das crianças. Nós fizemos também nós tínhamos o ano passado a missa a cada sábado, não é? No primeiro sábado do mês, nós também estamos aí retomando esse trabalho. O do terço das crianças também, isso é muito importante, para que possamos, dentro da realidade delas, né, colocá-las no contexto cristão, da vida de comunidade cristã, que nossa paróquia faz um trabalho lindo, realmente muito rico e muito forte. Ananda, últimas palavras aí em relação a esse trabalho infantil. Qual a mensagem que você deixa para os pais que ainda assim tem esse receio de levar as crianças, né, para a missa, e o que é que você fala para a gente aí? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Assim, esse convite, ele, várias aspas, né? O convite lá do início da Adalcássia, porque, como eu vim falando com ela no carro, lá em Aracaju, que era o lugar de como eu morava antes de vir para cá, eu trabalhava num grupo de jovens. E quando eu cheguei aqui, eu falei na secretaria, quero num grupo de jovens. Não tem. O que é que eu vou servir agora na igreja? Aí eu vi no Instagram da igreja o Peregrinos, que é aquele trabalho com pessoas de rua. Eu falei, nossa, vai ser isso. Aí eu fui para a missa no domingo e falei, quando acabar a missa, eu vou na secretaria para ver o contato para fazer parte. Antes da missa acabar, a Adalcássia subiu lá na Assembleia e falou, tô precisando de gente para trabalhar no Catecriança. Acho que agora eu achei para onde eu vou. E desde então me apaixonei. Então, mas aí vai recair na pergunta inicial, né? Que é qual é a importância. Porque eu cheguei aqui e já estava querendo servir. Porque enquanto criança, os meus pais me formaram para isso. Sim. Então, se você quer que o seu filho seja um jovem que se dedique... Porque, assim, a formação católica, ela vai irradiar em todas as outras. Então, se você quer que o seu filho seja bem-sucedido no trabalho, coloque ele na igreja. Se você quer que ele seja uma boa pessoa para o mundo, coloque ele na igreja. Se você quer que ele tenha amigos legais, coloque ele na igreja. Então, assim, se você ama o seu filho, leve ele para o Catecriança. Porque é isso que Jesus espera de você, enquanto pai, enquanto mãe. Então, é uma responsabilidade que você não pode terceirizar. É sua. E se não der certo também, não culpe outra pessoa. Então, eu acho que é para isso. Assim, Deus, ele nos deu amor. É o que eu falo. Deus, ele vai abrir o mar para você, mas coloca o pé. Deus, ele vai multiplicar os seus pães, mas tem um pão na mão. E é isso que ele espera da gente. E com criança, como elas não podem decidir isso sozinhas, essa responsabilidade está atrelada aos pais. É isso. Adalcássia também, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigada, querido. Muito obrigada pelo convite e a alegria de estar aqui com vocês, podendo partilhar essa nossa experiência e podendo, né, dizer para todos que a nossa igreja está aberta. Nosso Catecriança está aberto, sim, para receber mais crianças, e precisamos também de membros, os anjos que quiserem participar da nossa pastoral. Estamos à disposição para que a gente possa ir, né, desenvolvê-los e trazê-los, porque a missão é grande, mas nós continuamos com o coração aberto, com fé em Deus e em Nossa Senhora, de que nós vamos sim conseguir cumprir essa missão, com muito amor. Amém. Amém. Queremos agradecer a você também que esteve com a gente, ouvindo esse episódio. Que Deus abençoe, né? Esse episódio tão importante aí, trabalhando também em temas familiares, né? Trazendo a importância da evangelização infantil, né? E do trabalho de evangelização também nas famílias, tá? Só lembrando a você mais uma vez que você pode ouvir os nossos episódios através do Spotify, Deezer e YouTube. É só pesquisar lá o Café Podcast que você vai encontrar os nossos episódios já disponíveis, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, por todas as mensagens recebidas durante a semana. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do Café Podcast. Deus disse a